Olá, queridos alunos, meu nome é Licínia Rossi e hoje nós vamos, nessa maratona, estudar Direito Administrativo, os pontos principais que poderão ser cobrados no seu exame 24 da FGV. Então, eu espero conseguir acertar aquilo que vai cair na sua prova, nessa nossa revisão. Eu espero que você consiga fazer uma excelente prova. Nós aqui, da equipe Saraiva Prova, estamos à disposição, fazendo o nosso melhor hoje, para que você consiga buscar aí a sua vermelhinha, a sua carteirinha da OAB. Então, olha só, Maratona OAB, e a primeira coisa, nós vamos aqui para a nossa lousa e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nós temos aqui o meu número de WhatsApp. Então, você pode me adicionar para eu conhecer quem é você, para você receber algumas dicas. Então, mande lá o seu nome completo para o meu celular. Eu não vou conseguir tirar dicas, não vou conseguir tirar dúvidas, perdão, mas eu vou conseguir passar dicas para vocês, ao longo da sua vida profissional aí, se tiver algum informativo do STF, do STJ, alguma coisa que tenha mudado do direito administrativo, aí é um contato que nós vamos ter, para que eu possa estar mandando dicas do direito administrativo, também do direito constitucional para você. Então, 997399991 é um contato, para eu conhecer quem tá aí. Então, só pode contar, olha, Licínia, tô na maratona, tô assistindo, tá bom? Para eu conhecer você. Veja só, nós vamos começar com os princípios da administração. E aí, ao falarmos dos princípios da administração, nós temos o famoso LIMP, do artigo 37. Licínia, o que é isso? Legalidade. Então, a administração, ela só faz aquilo que a lei manda ou determina. Estamos falando, portanto, de uma subordinação à lei. Então, o que significa legalidade? Fazer aquilo que a lei manda. De forma que aqueles atos que a administração praticar que não forem realizados de acordo com a lei, eles serão anulados e retirados do ordenamento jurídico. Então, eu falo, portanto, da anulação toda vez que o meu ato for um ato ilegal. Por quê? Porque atos ilegais não vão originar direitos. Prazo para anulação, 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado, essa é a regra, salvo comprovada a má-fé, previsão no artigo 54 da Lei 9784/99, e efeitos, olha lá, quais os efeitos da nossa anulação? Ex tunc, efeitos ex tunc. Beleza? Esse é o primeiro princípio, legalidade. Licínia, impessoalidade. O que significa a impessoalidade? Ausência de subjetividade. Toda vez que o nosso administrador atuar, ele não pode nem beneficiar o amigo e nem prejudicar o inimigo. Então, por exemplo, sempre que eu falar para você de concurso público, vai ter um concurso público X para que alguém ocupe um cargo ou um emprego público. Esse concurso é escolha meritória. Então, se eu falo de escolha meritória, nós estamos buscando o princípio da impessoalidade. Vai ser aprovado quem? Quem que vai ser aprovado no concurso? Aquele que tiver e preencher os requisitos que o concurso exige para aquela aprovação. Previsão no artigo 37, inciso 2 da Constituição. E também, como forma de garantir a impessoalidade, procedimento licitatório, artigo 37, inciso 21 da Constituição. Por quê? Porque nós vamos buscar a melhor proposta para o administrador. Então, falarmos em licitação, volta para cá, significa, se eu vou fazer licitação para comprar alguma coisa, para fazer uma obra, para prestar o serviço, é porque eu, administração, eu quero o quê? Conseguir, entre os vários licitantes, aquele que vai conseguir melhor atender à necessidade da administração.
Licínea A, e a moralidade? O que é o princípio da moralidade? O administrador tem que agir de forma honesta. Então, eu falo de honestidade, ética. Publicidade dos atos. Então, publicidade oficial. A publicidade oficial é a que ocorre no diário oficial. E eficiência, que significa a conjugação do binômio produtividade mais economia. Produzir muito, gastando pouco. Além disso, nós temos supremacia do interesse público sobre o do particular. Então, nós temos aqui aquela relação de verticalidade entre os interesses do Estado em detrimento do interesse do particular, supremacia do interesse público. Então, nós temos até um conceito do Dalmo de Abreu Dallari, lá em Elementos de Teoria Geral do Estado, em que o Dalmo Dallari, o que ele pontua, né, como conceito de Estado? O Estado é aquela ordem jurídica soberana que tem por finalidade o bem comum de um povo. Quando eu falo em bem comum, o que eu quero, né? Ao falar de bem comum, eu quero buscar o interesse maior, que é o interesse da coletividade. Então, eu quero fazer prevalecer o interesse da coletividade em detrimento do interesse do particular. E aí, vários outros princípios, indisponibilidade, autotutela, e aí nós temos súmulas sobre a autotutela, continuidade dos serviços públicos. Muito bem. Aí, o que acontece? Ó, antes de nós entrarmos aqui em ato administrativo, deixa eu ver qual folhinha que é, essa daqui, ó. Sobre o princípio da continuidade dos serviços públicos, eu gostaria que vocês pegassem o vade-mecum e marcassem o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987/95. Licínea A, por que esse artigo? Veja só, quando eu falo em continuidade, estou dizendo, olha, o serviço público, você vai ser prestado de forma contínua e sem interrupções. Eu quero que o serviço seja prestado sem cortes, sem paralisações. E aí vem toda aquela questão importante e estudada com relação à greve dos agentes públicos, não é? Quando que pode fazer greve, quando que não pode. Então, veja, e aí vale aqui, né, uma revisão sobre os mandados de injunção 670, 708 e 712. Por que, Licínea? Porque nesses mandados de injunção, o que o STF fixou? O STF decidiu, quando julgou esses mandados de injunção, o STF decidiu sobre a greve que, se o agente público fizer greve, lá do artigo 37, inciso 7, da Constituição, como não tem lei regulamentando a greve no setor público, nós temos que utilizar a lei que cuida da greve aonde? No setor privado, que é a Lei 7783 de 89. Então, foi essa a decisão do STF ao julgar esses 3 mandados de injunção. Mais do que isso, para Polícia Federal, o STF decidiu na reclamação 17358 e para a Polícia Civil, o STF decidiu no recurso extraordinário com agravo 654432 que as atividades desempenhadas tanto
por policiais federais quanto por policiais civis são atividades análogas à dos militares e militares, pelo artigo 142 da Constituição, não podem fazer greve. Se Polícia Federal e Polícia Civil vão exercer atividade análoga à dos militares, logo, também não poderão fazer greve. Tudo bem? Licínea, que mais? Agora sim, ato administrativo. Eu queria dar um exemplo para vocês de ato complexo. Por quê? Porque quanto à formação do ato, o ato pode ser simples, composto e complexo. Ato simples é aquele que tem uma única manifestação de vontade. Esse é o ato simples. No ato composto e complexo, eu tenho mais de uma manifestação de vontade. O professor Alicine, mas qual a diferença? A diferença vai ocorrer da seguinte forma: no ato composto, essas vontades estão num patamar de desigualdade. Eu tenho a vontade do agente A aqui embaixo, do agente B aqui em cima. Ou seja, vontades em patamares diferentes. Exemplo de ato composto. Uma autorização que é dada e que depende do visto por parte da autoridade superior. A autoridade A dá a autorização, mas o visto por parte da autoridade superior. Então, eu tenho ato composto. No ato complexo, é diferente. As vontades, elas estão num patamar do quê? De igualdade. É como se eu tivesse aqui uma balancinha, ó, em que eu tenho a vontade A e a vontade B no mesmo patamar. Estão vendo aqui, ó? Exemplo, a nomeação de um dirigente de uma agência reguladora. Agência reguladora é autarquia especial. Como que é a nomeação? Presidente da República nomeia, mais aprovação por parte do Senado. Tá bom? Então, esse é o nosso exemplo de ato complexo. Então, sempre cai essa diferença. Que mais? Olha só. Além disso, eu tenho também anulação de atos ilegais, revogação e súmula. O que nós vamos saber daqui? A grande diferença entre anulação e revogação. Na anulação, eu já falei para vocês, o ato é ilegal, porque não obedeceu o princípio da legalidade. E aí, tudo o que eu falei para você lá no princípio da legalidade vai valer aqui, né? Até se você entrar no meu site, vamos colocar, eu tenho em mapas mentais, meu site é licinearrossi.com.br. Aqui em mapas mentais, se você entrar em mapas mentais, eu faço vários esquemas aqui, diferenciando, né, alguns institutos. Então, você pode depois acessar e olhar e separar por tema. E tem, se você escolher direito administrativo e depois atos administrativos, olha só, nós temos aqui esse esqueminha da anulação. Então, eu tenho a anulação de um ato ilegal. Quem anula? Ou a administração pública ou o Poder Judiciário, no prazo de 5 anos, salvo má-fé e efeitos ex tunc. Qual a grande sacada? Qual que é a grande sacada? E que vai diferenciar a anulação da revogação? Que na revogação eu tenho um ato administrativo válido e, portanto, que obedeceu o princípio da legalidade. E aí? Aí aquelas 3 perguntas, né? Quem pode revogar?
a administração pública que praticou aquele ato. Só a administração que praticou aquele ato. O Poder Judiciário não pode revogar um ato que foi praticado pela administração. Por exemplo, se a administração pública veio e permitiu o uso da calçada, permitiu o uso de um bem público calçado. Se a administração permite o uso de bem público calçada, e aí eu falo da permissão de uso de bem público, o que acontece? É exemplo de ato que a administração decidiu permitir para você o uso da calçada. Quando a administração permite o uso da calçada, hoje, ela pode, no futuro, não querer mais que você tenha aquela permissão. E aí? Aí ela revoga. Quando ela permitiu o uso da calçada, o ato é válido. O ato foi praticado de acordo com a lei. Mas, lá na frente, em 2020, 2021, ela resolve o quê? Retirar o ato, extinguir o ato pelo instituto do quê? Da revogação. Beleza? Tudo bem, fácil. Então, essa é a diferença. Então, quem pode revogar? Só a administração. Prazo. Quando o ato não atender mais o interesse público, então o ato deixar de ser conveniente ao interesse público, e efeitos da revogação, diferentemente da anulação, né? Os efeitos aqui são efeitos ex nunc, da data da revogação para frente. Da data da revogação para frente. E até tem uma frase do Celso Antônio Bandeira de Mello que diz assim, que a revogação nada mais é do que um juízo feito hoje sobre aquilo que foi produzido ontem. Hoje eu dei a permissão de uso de bem público da calçada, hoje. Lá em 2018, 2020, 2000 bolinha, eu não quero mais. Por quê? Porque aquele ato deixou de ser conveniente, aquele ato deixou de ser oportuno ao interesse público. Tudo bem? Olha só, então essa é a principal diferença. Ainda sobre ato administrativo, além da anulação e da revogação, nós temos a caducidade do ato como forma de extinção do ato. Então, existe essa palavrinha caducidade. Acontece que essa palavra caducidade, no direito administrativo, ela pode significar várias coisas. Pode significar caducidade do ato, que é uma forma de extinção do ato, caducidade do decreto expropriatório e caducidade da Lei 8987. Para ganharmos tempo, né, otimizarmos esse nosso tempo da maratona, o que acontece? Se vocês entrarem lá no meu site, em vídeos, no link que tem aqui no seu slide, em vídeos, aqui ó, em vídeos, né? E colocar ver todos os vídeos, o que acontece? A primeira caducidade que eu falei e a caducidade também do decreto expropriatório vai ter vídeos aqui. Então é só vocês assistirem, são várias postagens, né? Cada quadradinho desse é sobre um tema importante aí do direito administrativo, então tem o que é desapropriação confiscatória, greve dos agentes públicos e olha aqui, ó, caducidade da concessão. Então você pode clicar depois para assistir. São vários vídeos que vão aparecer, bem legais, com desenho, com computação gráfica aí, para você assistir desses dois primeiros que eu mencionei no nosso slide, tá? Tem já o link tudo bonitinho, organizado nesse seu material. Então veja só, você tem esse primeiro link e esse segundo link. Então esses dois, como tem lá o vídeo explicativo, tem uns 15, 20 segundos, você assista. E depois, essa caducidade, a terceira aqui, eu vou explicar para vocês agora. O que é a caducidade da 8987? O que é isso? Veja só. Essa caducidade ocorre sempre que o concessionário fizer CACA. Quem
que é o concessionário? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas? E quando o concessionário faz caca, ele está descumprindo o contrato. Ocorre a inexecução total ou parcial do contrato, que, a critério do poder concedente, quem que é poder concedente? União, Estado, DF ou municípios, vai declarar a caducidade da concessão ou aplicação de sanções contratuais. E aí, o parágrafo 1º do artigo 38, ele vai elencar o quê? As hipóteses de caducidade. Por exemplo, quando a concessionária descumpre as cláusulas do contrato. Quando a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações. Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, né? Então, é o conceito de caducidade. Então, não confundam. Caducidade do ato é uma coisa, caducidade do decreto expropriatório é outra e caducidade da lei das concessões. Entendido isso, nós vamos falar agora dos poderes da administração. E aí, nós temos o quê? Por que a administração pública tem poderes? Ela tem poderes como uma consequência do quê? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular. Então, em razão dessa prevalência dos interesses do Estado em detrimento do interesse do particular, a administração pública tem poderes para a busca do bem comum, para a busca do interesse público. Acontece que, se a administração fizer uso desses poderes que ela tem, abusando desses poderes, ela pode cometer a figura do chamado abuso do quê? De poder. Esse abuso de poder, ele pode se manifestar de dois jeitos. Elicínia, que jeitos? Através do... Eita, fiz errado aqui. Através do excesso de poder e através do desvio de finalidade. Quando a administração comete excesso de poder, ela vai além do que por lei estava autorizada, além do que por lei estava autorizada a fazer. Como assim, Licínia? O administrador comete o abuso de poder na modalidade excesso quando ele extrapola os limites de sua competência. Competência em razão da matéria, do lugar, do tempo. Ele extrapola a sua competência. Então, ele comete excesso de poder. Já o desvio de finalidade, quando que acontece? Quando o móvel, expressão do Celso Antônio Bandeira de Mello, quando a intenção do agente está contaminada. Quando o agente, o quê? Resolve praticar o ato para prejudicar alguém. Esse é o agente público. Ele faz o ato para prejudicar alguém, não é? Ele faz o ato para quê? Pensando em prejudicar. Então, eu vou praticar o ato, eu vou desapropriar a propriedade do João para prejudicar o João. Certo? Existe desvio de finalidade. Ou para beneficiar. Eu vou fazer passar no concurso aquela pessoa que não passou, eu vou entregar o gabarito do concurso para aquela pessoa para nomear, para ocupar o cargo. Fora das formas previstas em lei. Desvio de finalidade. Tudo bem, isso é abuso de poder. Tanto na modalidade excesso quanto na modalidade desvio de finalidade. Tá, mas vem uma outra pergunta. Quais os poderes que a administração tem? Qual é a lista de poderes que a administração tem? E aqui vem a nossa lista. Nós temos o poder vinculado, também chamado de regrado, que é aquele que não tem juízo de conveniência e de oportunidade. O poder discricionário, o poder disciplinar
toda vez que o agente público cometer infração funcional, nas nossas aulas, inclusive, eu disse, olha, se o agente comete infração funcional, vai ser instaurado um processo administrativo contra esse agente, pode ser aberta uma sindicância ou um processo que pode culminar no quê? Que pode acarretar a demissão do servidor, uma advertência, uma suspensão de até 30 dias, uma série de penalidades. Poder disciplinar. Nós temos o poder hierárquico, o poder de polícia e o poder regulamentar. Para a nossa maratona, eu peguei o conceito de poder de polícia. E a definição, depois vocês leiam, está aqui no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Para ficar fácil, tem vídeo lá no liciniarossi.com.br sobre isso. E o vídeo, ele ilustra uma situação que alguém tem lá um lugar que não pode pescar, e aí tem uma plaquinha dizendo que não pode pescar. Essa plaquinha dizendo que qualquer pessoa que estiver aqui não vai poder pescar, o que é isso? Isso é poder de polícia, porque eu estou limitando a liberdade e a propriedade do particular. Toda vez que a administração tiver uma conduta para limitar liberdade, estabelecendo que eu não posso pescar num local, estabelecendo que eu não posso andar acima do limite de velocidade, isso é poder de polícia, tá bom? E quando que o poder de polícia limita a propriedade do particular? Quando, numa determinada cidade, por exemplo, eu digo que, por exemplo, cidades litorâneas, que só é possível construir até o 8º andar. Então, esse limite para quê? Para construções verticais, quando que acontece? Como manifestação do poder de polícia. Aqui também nos vídeos, ó, se vocês entrarem aqui, tem um especificamente sobre o poder de polícia, que tem exatamente essa situação do carinha que não pode pescar. Olha o desenho. Beleza? Tudo bem? Volta pra cá. Olha só. Então depois vocês também podem assistir. Estou jogando um monte de matéria, um monte de conteúdo, né? Eu sei que você já está tendo aqui um monte de matéria, várias aulas, não é? Dessa nossa maratona com os nossos professores aqui, com dicas quentes para a sua prova. E aí depois, quando você tiver ali esgotado de ter assistido todas essas horas de aula, tem mais algumas outras dicas lá de direito administrativo para você gabaritar administrativo na sua prova da OAB, hein? Olha só. Vamos para mais um assunto? Veja só. Nós temos aqui o artigo 37 da Constituição e, em especial, o inciso 19, ele traz conceitos importantes. Qual? E aqui é decoreba. Lei específica. O que ele faz? Ele pode criar autarquia, então vem uma lei que é uma lei ordinária, específica, vem e cria autarquia, e lei autoriza a instituição de quem? De empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Quando falarmos em fundação, vai ser lei do tipo complementar, que vai definir as áreas de atuação. Então, cuidado, isso aqui é pegadinha de prova, ó. Tá? Então, quem é criada? Autarquia. Quem tem autorizada a sua instituição? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E fundação, lei complementar que define as áreas de sua atuação. Beleza? Agora, entendido isso, nós vamos estudar quando que o Estado paga a conta se causar um dano a alguém. Quando? Olha só, responsabilidade civil do Estado. Diz o artigo 37, parágrafo 6º, o quê? Que as pessoas jurídicas de direito público, quem são? Exemplo, União, Estado,
DF, municípios, autarquias, fundações públicas e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, quem são? Empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado, concessionários, por exemplo, tá? Então, essas que estão em azul, essas que estão em vermelhinho, ó, aqui, ó, fundação pública, deixa eu só completar para não gerar dúvidas, de direito público aqui, ó, aqui é de direito público, aqui é de direito privado. O que acontece, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, quando forem prestadoras de serviços públicos, vão responder por o quê? Pelos danos, vão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Então, olha só, tem um esquema, que inclusive é do meu manual, do meu filhote de direito administrativo, que tem justamente todos os elementos para configurar a responsabilidade civil do Estado. Na verdade, responsabilidade, essa palavra responsabilidade, ela vem do latim, respondere. Eu tenho alguém que no caso é o Estado, olha só, é o Estado tendo uma conduta, então eu tenho uma conduta do Estado que causou um dano a alguém e o nexo causal entre a conduta e o dano. Numa situação como essa, nós estamos na teoria da chamada responsabilidade objetiva, na modalidade risco administrativo. Na modalidade risco administrativo. Tudo bem? Olha só, o que é Estado? É aquilo que eu falei para vocês. Então, aqui só tem um slide, né, de quem são as pessoas jurídicas de direito público, quem são as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, que nós já tínhamos anotado lá, mas só para ficar bonitinho e organizado, tá? E aí eu disse para você também que quando o Estado causar dano a alguém, a terceiros, quem é esse alguém? O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu num recurso extraordinário de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, na época, é o recurso extraordinário 591874, que o terceiro, que a vítima do dano, que o sujeito passivo do dano, o terceiro, pode ser tanto usuário do serviço quanto não usuário. Então, aqui, ó, como sujeito passivo do dano, eu tenho tanto usuários do serviço quanto não usuários. Esses três conteúdos tem vídeo de desenho, aqueles desenhos lá no meu site em vídeos. Vídeo conceito de responsabilidade, vídeo sobre quem é sujeito passivo e o que é o problema das concausas, ou também chamado culpa concorrente, que ocorre quando tanto Estado e particular, os dois errados, então Estado andando acima do limite de velocidade, particular na mão contrária de direção, os dois juntos foram responsáveis pelo dano. E aí o Estado responde por metade, né? Por metade é a parte de responsabilidade para o Estado. Beleza? Olha só. E aí, o que é a ação regressiva? Na ação regressiva, o que eu tenho? A vítima, ela entra com uma ação para obter o ressarcimento dos danos que ela sofreu em face do Estado. O Estado, por sua vez, paga a vítima, e aqui nós estamos no campo da responsabilidade objetiva. Certo? Objetiva. Beleza, acabou. Só que aí, num segundo momento, o Estado descobre o quê? O Estado descobre que o seu agente público agiu com dolo ou culpa.
Quando o Estado fica sabendo que o agente agiu com dolo ou culpa, ele vai entrar aí num segundo momento com uma ação em face do agente público, e aí essa é a ação regressiva, e aí o agente público paga o Estado. Como tem o dolo ou a culpa, nós estamos no campo da responsabilidade subjetiva. Beleza? Então aqui eu tenho de um lado a objetiva, conduta, dano, nexo causal, e a subjetiva, que é conduta, dano, nexo causal, mais dolo ou culpa por parte do Estado. Beleza? Mais um esqueminha também, esse também do meu livro, do meu manual, que eu faço esses desenhos. Por quê? Porque nós temos estudos que comprovam que mapas mentais e desenhos, eles são capazes de auxiliar a memorização. Então, são estímulos para aquelas pessoas que são muito mais visuais do que auditivas. Então, eu tenho aqui nessa galerinha toda que está aqui comigo, conectada, assistindo a nossa maratona, eu tenho aqueles alunos que vão aprender mais e absorver melhor o conteúdo ouvindo. Outros que são visuais. Então, eu consigo matar, né, 2 coelhos com uma cajadada só para tentar fazer você memorizar na marra aí os nossos conteúdos, tá bom? Vamos para mais um tema? Liciniar, o que você vai ensinar agora? Improbidade administrativa. Olha só. Nós temos vários atos de improbidade que têm previsão lá na Lei 8429/92. Enriquecimento ilícito, dano ao erário, a nova modalidade do artigo 10A, que eu quero que você leia, e violação aos princípios. Gente, leitura obrigatória desses dispositivos. Tem um material extra, se vocês quiserem. Pode clicar aqui, ó, e baixar esse material nesse link. É um e-bookzinho, é como se fosse um mini e-book para você sobre improbidade, porque isso despenca em prova. Então, o que é o enriquecimento ilícito? Né? Então, o administrador desviou dinheiro público, o administrador causou dano ao erário, por quê? Porque aplicou tributo de forma indevida, deixou de seguir, né, os percentuais e as alíquotas ali previstas em lei, e o administrador fez diferente. O que ele causou? Dano ao erário. Ele violou qualquer um dos princípios da administração pública. É ato de improbidade lá do artigo 11, certo? Então, atos de improbidade. Que mais? E ainda, sobre improbidade, eu tenho o nosso sujeito ativo. Quem que comete um desses 4 atos de improbidade? Ou o agente público em sentido lato, que tem previsão no artigo 2º, ou o terceiro, que é quem não é agente público, mas que induz, concorre para o ato de improbidade ou dele se beneficie, e também responde por improbidade o sucessor, o filho. O filho do agente que desviou 500 mil da administração responde por improbidade até o limite do valor da herança. Beleza? Né? Então, esse é o percentual. Licínia, você falou agente público lato sensu. Mas quem são os agentes públicos, né? O tema agente público. Quem é aquele que tem munus público, que exerce função pública, que passou num concurso para ocupar um cargo, um emprego público, ou que foi nomeado para um cargo em comissão? Quem é o agente público? Tem esquema? Olha lá. Agente público, conceito em sentido lato, então lato sensu. Quem que nós temos? Os agentes políticos, por exemplo, presidente da República, por exemplo, prefeitos, por exemplo, governadores, membros da magistratura, do Ministério Público, estão no conceito de agentes políticos. Deputados federais, estaduais, senadores, na verdade, são os que mandam no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Depois, servidores estatais, e aí eu tenho servidores públicos, que são os que trabalham nas pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas de direito público,
E os empregados públicos, ou esse nome que está aqui, é a mesma coisa que empregado público, que são os que trabalham nas pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista. Quem trabalha numa empresa pública e numa sociedade de economia mista recebe o nome de empregado público ou servidor de ente governamental de direito privado. Ou esse nome gigantão aqui que tem, tá bom? E por último, nós temos também particulares em colaboração. Exemplo, mesário em época de eleição. Já foi mesário? Né? Em época de eleição, jurado do Tribunal do Júri. Eu já fui mesário em época de eleição, até virei presidente lá da, né? Eu era considerada particular em colaboração, enquanto eu sou mesária em época de eleição. Agentes honoríficos, que são particulares em colaboração com o Estado. Beleza? Nós podemos incluir aqui, também na categoria, os ocupantes, e vamos voltar, de cargo em comissão. E sobre esses daqui, cargos em comissão, eu tenho que lembrar do quê? Que quem ocupa cargo em comissão não presta concurso público e é nomeado. Só que, de acordo com a súmula vinculante 13, eu não posso nomear para ocupar um cargo em comissão o parente, o filho, o irmão, o marido, porque se eu nomear o parente, isso é nepotismo. Beleza? Sobre agentes públicos, eu já falei sobre a questão da greve com vocês e deixei aqui o passo a passo dos vídeos, daqueles casos que eu já comentei lá no comecinho, no princípio da continuidade, tá? Tem no YouTube ou tem no liciniarrossi.com.br/vídeos. Tem nos dois jeitos para você achar, que é mais uma outra forma para você achar. Sobre os cargos em comissão, também tem no nosso slide, tanto a exceção ao concurso público, porque quem ocupa cargo em comissão é livre tanto para nomear quanto para mandar embora, a exoneração. É a chamada exoneração ad nutum. É livre, por quê? Porque ele não prestou concurso, né? Aqui o 37.2 coloca como regra prestar concurso. Qual é a exceção? Cargo em comissão. E a súmula vinculante 13, que veda o nepotismo, ou seja, parente não pode ocupar cargo em comissão. Que parente? Parente até o 3º grau, inclusive. Cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade, até o 3º grau, inclusive. Beleza? Volta para cá. Licínia, só que tem alguns outros assuntos também que eu gostaria de falar para vocês. Nós falamos de caducidade, lembra? Lá no começo que eu falei caducidade do ato, caducidade do decreto e caducidade na lei das concessões. Lembram que é a lei 8987. O que acontece? Tem mais um conceito na lei 8987, além do conceito de caducidade, aqui na lei das concessões, que é um conceito de concessão, que está aqui para vocês decorarem. E aí tem um esqueminha, ó, um desenho bonitinho também para vocês da lei 8987, depois vocês deem uma olhadinha nesse mapa mental. E as formas de extinção da concessão. A caducidade, quando o concessionário faz caca, nós já estudamos. Só que tem um outro conceito que sempre cai na prova, que é a encampação. Então, olha só, encampação, o que é? É a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por razões de interesse público. Mediante, olha o primeiro requisito, lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Então, isso é o quê?
encampação. E só para constar, o conceito de caducidade, que vocês já viram, mas eu deixei de novo aqui para ficar organizado. E na Lei 8.987 tem o conceito de reversão, que é o quê? Indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis. É a volta, né, dos bens para o poder concedente. Então, um conceito para decorar, reversão. E o conceito de permissão. Por quê? Porque já caiu na prova da OAB a diferença de concessão, que está no inciso 2 do artigo 2º, e permissão, que está no inciso 4. Na permissão, quem pode ser permissionário? Pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Pode ser permissionário. Então, qual que é a grande sacada? Que a concessão de serviços públicos só pode ser concessionário, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E só pode ser permissionário, pessoa física ou jurídica. Para acabarmos a nossa maratona, veja lá, nós temos ainda, como forma de intervenção do Estado na propriedade, 4 artigos importantes. O artigo 5º, inciso 24, que cuida da desapropriação ordinária. O que cai? Você saber que no caso de desapropriação ordinária, o poder público pega a sua propriedade e indeniza você em dinheiro. No artigo 182, é a desapropriação quando a propriedade rural não cumpre a função social. E aí, a indenização ocorre em títulos da dívida pública. Quando a propriedade urbana não cumpre a sua função social, e aí eu tenho a propriedade urbana, a indenização, ela ocorre em títulos da dívida agrária. Então, veja, eu tenho em dinheiro aqui, nesse artigo 5º. Depois eu tenho em títulos da dívida pública aqui, quando a propriedade é urbana. Quando a propriedade é rural, perdão, aqui, ó, que é rural. Quando a propriedade é rural, a indenização, ela é em títulos da dívida agrária. Ó, tá escrito imóvel rural. Aqui tá escrito imóvel urbano. Ó. Certo? Urbano. E, por último, quando tanto propriedade urbana e rural, ou tem o cultivo de plantas psicotrópicas, também não cumpre a função social, mas porque teve o cultivo de plantas psicotrópicas ou porque naquela propriedade exploraram trabalho escravo, aí não tem indenização ao proprietário. Quando cai desapropriação, cai uma dessas 4 hipóteses. A ordinária, quando a propriedade urbana não cumpre a função social, quando a propriedade rural não cumpre a função social e quando cultivam plantas psicotrópicas ou exploram trabalho escravo. Beleza? Meu tempo acabou, infelizmente, mas eu tô feliz porque eu consegui recapitular com você muitos assuntos importantes do direito administrativo. Estou à disposição nas redes sociais, me adiciona lá no @LiciniaRossi, estou esperando você e manda uma mensaginha com seu nome completo lá para o meu WhatsApp para eu poder, ao longo aí dos dias, mandar dicas com conteúdo, dicas rápidas de conteúdo grátis aí para você direto no seu WhatsApp.
Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e nós aqui, né, da equipe Saraiva Prova, desejamos de coração que você seja aprovado e você vai ser. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade.